Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma manhã compartilhando a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, gera transformação, gera mudança, gera paz, alegria. Realmente a palavra de Deus é vida e nós precisamos receber todas as verdades da palavra de Deus para de fato vivermos aquilo que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E essa vida é a vida do próprio Cristo, que Ele mesmo depositou em nós. Então, durante essa semana aí, nós compartilhamos devocionais debaixo do tema Vencendo Nossas Guerras. E aí, hoje, eu quero compartilhar um texto com você, que está ali em Romanos, o capítulo 8, versículos 1 e 2. Acompanhe aí comigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amados, olha que verdade extraordinária essa. Não há mais condenação sobre nós, por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Ele mesmo, a lei do Espírito de vida, realizado por meio da obra completa. Essa lei foi estabelecida por meio da obra completa que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. A sua morte e a sua ressurreição estabeleceu uma nova lei para nós, que é a lei do Espírito de vida. Essa lei nos libertou da lei da morte, da lei do pecado. Antes vivíamos debaixo da lei da morte, da lei do pecado, governados pelo pecado. Tínhamos uma natureza desobediente, pecaminosa, mas glória a Deus pela obra realizada por Cristo Jesus, que mudou a nossa natureza, nos deu uma nova vida. E agora, por causa disso, porque nós estamos debaixo dessa nova lei, porque recebemos essa vida que o Senhor mesmo conquistou para nós na cruz do Calvário, não estamos mais debaixo de condenação. Não estamos mais debaixo da culpa do pecado. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, arranca o pecado, arranca a natureza pecaminosa, arranca o domínio do pecado sobre nós. E aí, por causa disso, nós não estamos mais debaixo da condenação gerada por causa do pecado. Por que eu quis compartilhar esse texto com você? Nesse tema aí que nós estamos falando, vencendo nossas guerras. Porque normalmente quando nós estamos atravessando momentos difíceis, desafiadores, momentos que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, como agir, ou momentos em que sabemos que tivemos uma decisão errada e aí estamos vivendo as consequências daquela decisão errada que tomamos atrás, no passado, e aí pensamos: não tem saída para mim, né? Não adianta. E aí o inimigo vem lançando o que sobre nós? Culpa e condenação. Tentando dizer a todo momento: a culpa é sua. Bem feito. Você que faz tudo sempre errado, agora está colhendo aí. Bem feito. Agora está sendo castigado por Deus, está sendo punido por Deus. E muitos ensinamentos ainda testificam esse tipo de ação aí, né? Esse tipo de algo que não vem nem de Deus, algo que é demoníaco. Porque quem que condena? É o diabo, é o nosso inimigo. Deus não veio para condenar, mas veio para quê? Para salvar. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Por quê? Porque o mundo já estava debaixo de condenação, né? Todo homem sem Cristo está debaixo de condenação, mas glória a Deus, por Cristo Jesus, como lemos ali em Romanos, capítulo 8, o versículo 1, Ele nos libertou, versículos 1 e 2, Ele nos libertou dessa condenação, Ele nos libertou do domínio do pecado, e agora nós somos livres da condenação, não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amado, se você está enfrentando alguma situação difícil, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha feito alguma escolha errada e aí veio algumas consequências e aí você olha e pensa assim: não tem saída para mim, não tem jeito para mim,
fui eu mesmo culpado, eu fiz errado, e aí você começa a tomar a culpa, a condenação. Eu quero encorajá-lo a receber a verdade dessa palavra. Não há mais condenação sobre você. E se você está enfrentando uma situação difícil que você não sabe o porquê, e aí você fica aí se questionando, e algumas pessoas talvez até digam para você: ah, será que você não está em pecado? Ah, será que você não está recebendo um castigo, uma punição de Deus? Não é isso que a palavra diz. Porque cremos em Cristo Jesus e porque nascemos de novo por meio da obra realizada em Cristo Jesus, agora não há mais condenação sobre nós. Não há condenação porque estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo da condenação, nós estamos debaixo da vida. A condenação é o estado do homem que não crê em Cristo Jesus. Esse já está condenado, esse já está debaixo de condenação. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, nós saímos da posição de condenados para a posição de justificados. Não estamos mais debaixo de condenação. Eu encorajo você, independente do que você esteja vivendo, receba o amor de Deus, a graça de Deus, receba essa verdade. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, fala assim: tendo sido, pois, justificados por meio da fé, agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o nosso relacionamento com Deus não é mais um relacionamento de guerra, de condenação. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. É um relacionamento pacífico. Por quê? Porque Jesus Cristo realizou uma obra completa que está consumada e que trouxe justificação para nós. Nós não estamos mais debaixo da condenação. Estamos agora debaixo da justificação que Cristo conquistou. E tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Podemos nos relacionar em liberdade e em paz com o nosso Senhor. Então, toda palavra que vem de condenação sobre você, lança fora. Normalmente, nos momentos de desafios que vivemos em nossa jornada cristã, a primeira coisa que vem, as primeiras setas que o inimigo lança sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, são palavras de condenação. São palavras que trazem culpa, que trazem um peso para nós. Mas Deus não quer que vivamos assim. A verdade de Deus é que em Cristo Jesus nós não estamos mais debaixo de condenação e nós podemos nos relacionar com Deus em paz, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Amado, amada, receba essa verdade em nome de Jesus. Saia debaixo da condenação, não fique tentando entender o porquê. Muitas vezes, quando enfrentamos situações difíceis, principalmente coisas que nós não conseguimos explicar, por exemplo, quando enfrentamos enfermidades, será que eu estou sendo castigado? Será que eu estou sendo castigada? Não aceite isso. Não receba isso, é uma mentira. A verdade é que em Cristo Jesus nós fomos justificados e porque estamos em Cristo não estamos mais debaixo de condenação. E quando as situações difíceis vêm, quando as situações contrárias, aquelas que nós não sabemos explicar, surgem, nós podemos descansar na verdade de Deus, sabendo que Deus cuida de nós, que Deus trabalha em nosso favor, como está escrito em Romanos, no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como está escrito no capítulo 8 mesmo de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. Amados, ainda que sejam coisas ruins, ainda que sejam coisas que nós não conseguimos explicar, Deus faz com que essas coisas contribuam para o nosso bem. Creia nisso. Não pense que Deus está bravo com você. Deus não é nosso inimigo. Deus é nosso aliado. Ele estabeleceu isso por meio de Cristo Jesus. Ele nos uniu a Cristo. Ele nos amou primeiro. Ele entregou Cristo Jesus em nosso favor. Ele decidiu que ele queria estabelecer a paz entre nós e ele. Foi tudo ele quem fez por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos receber tudo isso pela fé
e viver esse relacionamento de paz. Deus não está em guerra conosco. Pelo contrário, Ele está em paz por meio de Cristo Jesus. Quando a condenação vier, abre a tua Bíblia, lê Romanos capítulo 8, lê Romanos capítulo 5, começa a meditar nas Escrituras, lê a carta aos Efésios, Colossenses, começa a meditar nas Escrituras da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Receba a justificação que o Senhor conquistou para você. Receba a vida nova que o Senhor conquistou para você. Receba o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. Não viva debaixo de condenação, porque Cristo Jesus nos tirou da condenação e estabeleceu um relacionamento de paz com Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Ah, Jesus, o meu coração exulta ao saber o que o Senhor fez em nosso favor. Muito obrigada porque o Senhor mesmo morreu em nosso lugar. O Senhor mesmo nos arrancou debaixo da condenação, do domínio do pecado. O Senhor mesmo nos arrancou do império das trevas, nos resgatou. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. Pai, a minha oração é em favor dos meus irmãos, Pai, para que eles recebam de fato essa verdade, que eles foram justificados por meio de Cristo Jesus. Pai, que os meus irmãos conheçam o teu amor, Pai. Ah, Senhor, que eles possam desfrutar dessa verdade, que eles não vivam debaixo de culpa, de condenação, mas que eles vivam em paz contigo, porque agora fomos justificados por meio de Cristo Jesus e podemos nos relacionar livremente e em paz com o Senhor. Eu oro para que o Senhor ajude os meus irmãos, ilumine os olhos dos seus corações, Pai, e eles vivam essa verdade. Estamos em paz contigo e podemos nos relacionar em paz, em amor, em alegria, recebendo a sua direção, o seu conselho, recebendo a sua correção também. Mas a sua correção não vem debaixo de condenação, Pai, que os meus irmãos compreendam isso. A sua correção vem por meio do seu amor. Ah, Senhor, que os meus irmãos compreendam isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, a minha oração é que você, de fato, conheça o amor de Deus. Compreenda que não estamos mais debaixo da condenação. Fomos resgatados por Cristo Jesus, justificados por Cristo Jesus, temos paz com Deus e até mesmo quando fazemos escolhas erradas, quando decidimos fora da palavra de Deus, até nesses momentos, a correção que Deus nos dá, a exortação que Deus nos dá é pautada no seu amor. Não precisamos viver debaixo de condenação. Receba essa verdade em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.